Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, alertou os russos que eles devem se preparar para uma guerra eterna. Segundo ele, as coisas vão ficar muito mais difíceis e isso vai levar muito tempo. Essa afirmação é um sinal de que a operação militar especial de Vladimir Putin, que deveria chegar a Kiev em questão de dias ou semanas, agora pode durar muitos anos. Longe de resgatar a Ucrânia dos fascistas, o conflito agora é uma luta amarga pela sobrevivência da Rússia. Como Putin disse recentemente aos trabalhadores de uma fábrica de aviação, para nós, esta não é uma tarefa geopolítica, mas uma tarefa de sobrevivência do Estado russo, criando condições para o desenvolvimento futuro do país e de nossos filhos. No entanto, as narrativas do Kremlin têm sido notavelmente flexíveis e egoístas ao longo dos anos. A questão que surge agora é se o conflito Rússia-Ucrânia está entrando em território de guerra permanente. Um ano depois, a guerra Rússia-Ucrânia não tem fim à vista. A guerra está em um semi-impasse e tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão mantendo suas demandas. A Ucrânia conseguiu se defender contra uma agressão russa em grande parte devido aos 29,8 bilhões de dólares em armas e equipamentos que os Estados Unidos enviaram até agora. Embora os Estados Unidos tenham atingido alguns limites, estão enviando armas cada vez mais avançadas e fornecendo à Ucrânia inteligência para ajudá-la a atingir a Rússia com mais força. Mas a Ucrânia não pode continuar uma guerra sem apoio militar e econômico ocidental. Isso levanta a questão de quanto tempo a Rússia pode sustentar uma guerra em curso contra a Ucrânia. Em conclusão, a afirmação de Peskov sobre a guerra eterna é um sinal claro de que o conflito Rússia-Ucrânia pode estar entrando em território de guerra permanente. Com a Ucrânia recebendo cada vez mais apoio militar e econômico dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais, a Rússia pode estar lutando uma batalha que não pode vencer a longo prazo. Já vai deixando seu like e verifique se está inscrito no canal. O papel dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia foi enquadrado como ideológico, com o presidente Biden desde o início descrevendo o conflito em termos de bem contra o mal, democracia contra a autocracia. Biden disse em um recente discurso sobre o Estado da União: "Os Estados Unidos defendem a democracia?" Tal defesa é importante para nós porque mantém a paz e evita a temporada aberta para possíveis agressores ameaçam nossa segurança e proteção. No entanto, a retórica como essa é como se as guerras continuassem perpetuamente. É assim que os objetivos se arrastam, as balizas mudam e as lutas ideológicas não são tão fáceis de vencer. De acordo com algumas métricas, os objetivos que os Estados Unidos se propuseram a alcançar na Ucrânia já foram alcançados. Christopher Chivis, pesquisador do Carnegie Endowment for International Peace, explicou que os Estados Unidos no ano passado conseguiram evitar uma guerra direta com a Rússia, fizeram com que a Rússia sofresse uma derrota estratégica e manteve a aliança da OTAN unificada. A Ucrânia também manteve sua independência soberana. Mas o apoio incondicional contínuo pode pressionar os russos para tentar moderar seus objetivos mais extremos. Porém, não é provável que os ucranianos pensem seriamente em restringir seus próprios objetivos de guerra, porque veem todo o conjunto de nações ocidentais apoiando-os ao máximo. Muitos especialistas dizem que é hora de começar a traçar os contornos das paisagens entre a Rússia e a Ucrânia, mas nenhum dos lados vê valor em negociar agora. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia está entrando em território de guerra permanente, e retórica em torno do conflito é semelhante à retórica que perpetua enquanto guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. A administração Biden pode acreditar que está defendendo a democracia, mas é hora de começar a traçar novas estratégias para resolver o conflito de forma angustiada. O Ocidente está fornecendo apoio militar à Ucrânia, incluindo tanques americanos e alemães e promessas do Reino Unido de treinar pilotos ucranianos em seus caças. Esta ajuda militar reconhece a realidade no terreno e pode ajudar a contribuir para a defesa da Ucrânia, argumenta Chivis. No entanto, os armamentos mais avançados e pesados, como os tanques Abrams dos Estados Unidos, provavelmente não chegarão até a próxima primavera. A tendência é aumentar o apoio militar aos ucranianos, e eles não têm nenhuma razão real para limitar seus próprios objetivos de guerra, diz Chivis, que trabalhou anteriormente como oficial de inteligência dos Estados Unidos na Europa. Portanto,
é difícil ver como isso termina no momento. Mas à medida que a guerra continua, mais pessoas morrerão na Ucrânia e na Rússia, e os riscos de a guerra sair do controle são reais. Como adverte Pickering, os Estados Unidos correm o risco de tropeçar em uma guerra sem fim pontuada pelo uso de armas nucleares. A guerra para defender a Ucrânia pode ser mais coerente do que a guerra contra o terror, mas também parece mal definida em termos de objetivos e estratégias. Analistas que podem não concordar em muito mais concordam que não há debate suficiente sobre quais resultados os Estados Unidos buscam. O governo Biden, com sua reunião sem precedentes de aliados por meio da OTAN, da Europa e de outros lugares, deixou algumas lacunas não preenchidas. Simplesmente ceder à Ucrânia, como os líderes de segurança nacional de Biden sempre fizeram em entrevistas públicas, não é uma estratégia. Menos atenção tem sido dada a como esse conflito pode terminar de uma forma que sirva aos interesses dos Estados Unidos na Europa e no mundo, de acordo com Samuel Sharap, analista da Rand Corporation. E aqueles que tentam ter essa conversa sobre o fim da guerra, ele me disse, às vezes são vistos como simpatizantes da Rússia. Mas há uma urgência em ter essas conversas difíceis. Sabemos que os conflitos que duram mais de um ano têm maior probabilidade de continuar por 10 anos, disse Sharap. Não acho que devemos tolerar uma guerra que dure anos porque, se o fizermos, significa que estamos tolerando um risco maior de a guerra se espalhar, disse Evelyn Farkas, ex-oficial de defesa de Obama que agora dirige o think tank do Instituto McCain. Se aceitarmos conscientemente uma guerra que durará anos, acho que estamos assumindo um risco moral porque ucranianos estão morrendo a cada mês que esta guerra continua. O custo da vida humana é imensurável e os efeitos de longo prazo em um país podem ser extensos. Kurt Volker, um ex-embaixador da OTAN agora no think tank do Atlantic Council, está preocupado com a forma como a mentalidade de guerra mudou para sempre as instituições ucranianas. Teremos que ajudar a Ucrânia a voltar ao normal, ele me disse. Volker, você tem a administração presidencial basicamente comandando tudo. Você tem uma operação de mídia centralizada para notícias no país, que é altamente censurada, disse Volker. São coisas que não podem acontecer em uma sociedade normal. Portanto, eles terão que se descentralizar. Eles terão que abrir novos meios de comunicação, terão que ter pluralismo político em termos de partidos políticos e competição, todos os tipos de coisas que eles não estão lidando atualmente. Narrador, a reconstrução da Ucrânia também exigirá investimentos maciços. A infraestrutura de energia do país precisará ser reconstruída, e apenas manter sua economia à tona nesse meio tempo pode exigir até 5 bilhões de dólares por mês, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Depois que o conflito terminar, o compromisso dos Estados Unidos provavelmente continuará. Mas um fim para o conflito parece cada vez mais difícil de encontrar. Celeste Valander, líder do Departamento de Defesa, foi recentemente questionada em um evento de think tank em Washington se o Pentágono está planejando um resultado negociado ou uma vitória ucraniana definitiva no campo de batalha. É difícil prever com antecedência como um conflito armado terminará, disse Valander, embora enfatize que o acaba com o fracasso estratégico da Rússia, sem dúvida, e que os Estados Unidos apoiarão as escolhas feitas pela Ucrânia ao negociar com Rússia. Mas Valander e seus colegas do governo Biden deixaram em aberto a questão de como os Estados Unidos se livrarão desse conflito. Sem uma resposta clara sobre como isso vai acabar ou como os Estados Unidos vão sair, eles assumem que Washington vai ficar nessa guerra por muito tempo,